Pois é, e o nosso assunto de hoje é super interessante. Eu já estava aqui fazendo várias perguntas para o diretor-presidente da Prodan. Vamos falar de tecnologia, né? Que é o Lincoln Nunes da Silva. Lincoln, muito boa tarde. Muito obrigada pela vinda, viu? Eu que fico agradecido em poder trazer um pouquinho do que a gente está fazendo lá. Pois é, olha que interessante. A gente vai falar, gente, do 5G. Como é que essa tecnologia vai transformar a vida das pessoas? Aqui a gente tem tantas dúvidas, tanta coisa para perguntar sobre 5G, mas para começar a nossa conversa de uma forma bem didática mesmo, eu queria que você explicasse rapidamente, Lincoln, o que é a tecnologia 5G? Na verdade, a tecnologia 5G, ela é a mesma coisa que a 4G, ou seja, é uma onda de rádio que ela é utilizada hoje na telefonia móvel, né? E em alguns equipamentos dentro de casa, tipo os modems Wi-Fi, usam tecnologia 5G já, algumas tecnologias, para transmissão de dados. Nessa transmissão, aí você tem dados, imagem, voz, e a 5G, como a 4G, tem as suas diferenças, né? Ou seja, a 4G você tem um espectro de largura, uma velocidade, uma latência, ou seja, o tempo em que um sinal sai de um ponto até outro, que demora um pouquinho mais na 4G do que demora na 5G. Essa tecnologia, ela vem para impactar muito a vida da gente. Bastante. Porque no 4G, por exemplo, nós já estamos bem adaptados, funcionando bem, com uma certa eficiência, vamos dizer assim, né? 4G já está no mercado efetivado. normal. Pois Já. é. Agora, a 5G, nós ainda estamos num processo de adaptação, não é isso, Lincoln? Sim. A 5G chega no Brasil. Na verdade, 5G entra no mercado a partir de 2018, né? E o leilão para as operadoras de 5G no Brasil ocorre do ano passado para esse ano. Então, você já tem operadoras que vão começar a oferecer esse tipo de conexão, que é uma conexão mais veloz. Só para a gente ter uma ideia, o espectro de comunicação da 4G funciona entre 100 e 300 megabytes. O da 5G funciona entre 10 e 100 giga. Então, é uma diferença assim, absurda. Isso torna a vida da gente muito mais... Por exemplo, a internet das coisas, que a gente fala tanto. Tem gente que não sabe o que é a internet das coisas. A internet das coisas é você poder chegar em casa e pelo telefone você ligar um ar-condicionado, ligar uma televisão, é isso? Exatamente. Estou explicando de uma forma bem... Você não precisa nem chegar em casa, né? Na verdade, você pode da rua ligar o seu ar-condicionado, pode colocar uma máquina de lavar para funcionar, pode ligar um forno micro-ondas, porque eventualmente o produto já está lá e você já quer chegar em casa e ter ele pronto, ligar uma cafeteira. Então, existem várias aplicações que hoje ainda não estão no mercado porque você não tem o sinal funcionando. Mas a partir do momento que você tiver o 5G funcionando, com certeza, essas aplicações vão chegar bastante rápido no mercado. Em alguns casos, como a gente conversou anteriormente, aí a gente já tem ali alguma coisa de 5G funcionando, não é? Mas ainda em processo de adaptação. Quando é que esse sistema, essa tecnologia vai funcionar efetivamente aqui na região? Olha só, na verdade nós já temos a tecnologia na região funcionando via satélite. A Telebrás fez um acordo de cooperação técnica com 7 estados inicialmente, um dos estados é o estado do Amazonas, para que a gente consiga colocar isso no interior do estado. Onde você não tem condição de chegar com um sinal via fibra, né? E para que você tenha, o estado tenha, nas suas atribuições, uma forma de chegar com um custo mais barato. E também forneça um serviço para o cidadão de forma mais eficaz. Ou seja, o cidadão precisa entrar num sistema que seja portal único do governo, por exemplo, para fazer um serviço de tirar carteira de identidade. Então, ele já entra, já faz o seu serviço ali, o sinal pode ser distribuído através de antenas que ficam na própria cidade e, a partir daí, você ganha em velocidade, você ganha em redução de uma série de
serviços ou espera para que o cidadão obtenha o seu resultado. Isso daí vai facilitar bastante a gente. Pois é, a gente estava conversando sobre a questão do interior, não é? Das cidades, dos municípios do interior. Algumas delas já estão com a internet funcionando muito bem. Com fibra. Com fibra. Sim. E aí, curioso que ele estava me explicando como é que a fibra... Gente, é uma loucura. A fibra vai por baixo do rio ou dentro d'água. Eu imaginava que tinha uma proteção ali, um cabo, alguma coisa. Por onde ela... É na água, é o contato direto com a água. Direto com a água. Então, essa fibra ela tem que ter todo um processo de proteção, né, contra a acidez da água e tal, né? Essa fibra ela é produzida na Noruega, especialmente para esse projeto Amazônia Conectada. É uma fibra que tem uma vida útil de 25 anos, né? E a cada 25 anos, obviamente, você vai ter que mudar isso, mas eu acredito que daqui a 25 anos a gente tem uma tecnologia bem melhor, né, em termos de transmissão de dados, ainda usando fibra, porque o meio físico ainda continua sendo necessário por conta da velocidade, a não ser que nós tenhamos outras tecnologias de transmissão de dados via rádio que consiga cobrir distâncias que a gente não tem hoje disponível essa tecnologia para poder suprir a necessidade do meio físico. Mas, por enquanto, a fibra ainda é necessária. Agora, quais são as cidades do interior, por exemplo, onde a gente vai ter a necessidade? Onde é fibra, onde vai ser fibra e onde o 5G vai poder chegar, por exemplo? Por exemplo, tudo que for calha do Rio Negro, de Manaus até São Gabriel da Cachoeira, nós já temos isso ligado por fibra. Já a fibra então, já funciona? Já funciona. Tanto que CETAM, UEA, o próprio Exército, a Aeronáutica, a Marinha já utilizam essa fibra desde São Gabriel da Cachoeira até aqui. E pela Calha do Negro, todos os municípios estão ligados até Tefé. Ainda faltam 970 quilômetros de Tefé até Tabatinga. Tem 9 cidades ainda nesse caminho até você chegar em Tabatinga, completando tanto a Calha do Negro quanto a Calha do Solimões. E está vindo uma outra fibra que vem do Amapá, passando por Santarém, de Santarém entrando no estado e vai se conectar com o que a gente já tem aqui em Manaus e fazer essa ligação do Amapá até a fronteira através de fibra. Mas a gente vai conseguir fechar os 61 municípios? Ou isso ainda é um desafio? Na verdade, assim, os municípios que não estão banhados por rio têm que ser atendidos via satélite impreterivelmente, porque não tem outra forma de chegar lá. A não ser que existam municípios, por exemplo, Silves. Eu tenho como chegar a Silves via rodovia, que seja lançado um cabo para Silves via rodovia. Ou que eu chegue em Presidente Figueiredo. Eu tenho uma estrada que vai até Presidente Figueiredo e eu faço o lançamento da fibra para Presidente Figueiredo. Mas não hoje necessariamente estaria na beira de um rio. Sim, essa é uma questão muito importante porque é decisiva para a efetivação da coisa. Mas como é que está esse processo? Ele está em andamento? Ele está acontecendo? Como é que o governo, por exemplo, tem pensado nessa solução? Hoje o que acontece? Nós temos um projeto que é um projeto nacional. O projeto da fibra é um projeto da União para o Estado. Veio através do Exército, trazendo esse recurso para a gente, que atende às Forças Armadas e atende aos cidadãos. Veio também, tem um projeto da Anatel, que é o que está trazendo do Amapá até aqui a Manaus, e nós, como Prodan, temos esse acordo de cooperação técnica com a Anatel. Então, os projetos andam em paralelo. Existem determinados serviços que, por exemplo, a Prodan ainda não começou a fazer, que seriam serviços tipo, eu tenho que lançar uma fibra daqui até Presidente Figueiredo, por exemplo. Sim. Eu tenho que conversar com o governo do estado e dizer, olha, eu vou ter que fazer a licitação para lançar essa fibra. Ou eu compro essa fibra de algum fornecedor e esse fornecedor faz o serviço e eu pago isso como serviço, para poder atender toda a parte estadual e a parte municipal
que está nessa localidade. E esse trâmite, normalmente, ele é um pouco demorado, né? Porque depende quando... do processo licitatório, depende de disponibilidade, né, de pessoal para fazer isso. É bem complicado. Agora, qualquer smartphone, qualquer telefone desses mais modernos, ele vai receber bem o 5G? Os que já estão sendo fabricados a partir agora de 2020, final 21, já 22, já tem um rádio que funciona com 5G. Os anteriores a isso, eles percebem o sinal 5G, mas não trabalham no espectro do 5G, ou seja, na largura de banda do 5G. Tá? É um meio falso 5G. Você sabe que está entrando 5G, mas não é 5G. É uma limitação do aparelho. É uma limitação do aparelho. É Entendi. tecnológico o negócio. É porque o rádio não consegue o espectro de banda necessário para poder ter multisserviços, né, no mesmo espectro de banda. Ou seja, o governo ele vai precisar também fazer com que a população troque seus telefones para se adaptar a essa nova tecnologia, porque não adianta implantar a tecnologia se os equipamentos não acompanham essa... e a população não dispõe de um telefone que acompanhe Mas isso, sabe o que acontece? né? Eu acho interessante assim, no Brasil nós temos 2 telefones, a média, né? Sim. 2 telefones por cidadão, né? E a troca desses aparelhos é um negócio assim absurdamente rápido. Em outros países você vê que tem gente com aparelho antigo e utilizando. Ele vai perder a funcionalidade? Não, ele vai continuar com a mesma funcionalidade. O que acontece é que pessoas com outras necessidades precisam trocar esses aparelhos. Aí vão e trocam. E vão ter o 5G funcionando mais cedo do que outras que eventualmente não vão perceber o 5G funcionando. Ai, nossa senhora, eu fico aqui imaginando aquele senhorzinho lá no interior do estado, na sua casinha, né, podendo se comunicar com o mundo, vender seus produtos. A gente sabe que tem muitas pessoas, muitos empreendedores lá no interior, artesãos, né, que fazem coisas belíssimas e que vão poder vender. Tem um caso aí de um senhor que você estava falando, né? Em Novo Airão existe uma central de artesanato e ele já vende, inclusive, para o exterior, né, o material que é desenvolvido lá, o material todo em madeira. E o mais interessante é que ele usa sobra de madeira para poder fazer os seus produtos. E são peças, assim, belíssimas. E uma outra coisa que eu vejo que é um ponto muito positivo do 5G é a agilidade na oferta dos serviços públicos que vão poder resolver a vida do cidadão de uma forma muito mais rápida. 5G né? vai aumentar em mais ou menos 100 vezes a velocidade de acesso ao que você tem hoje, né? Via telefone. Você imagina que o serviço que a gente fornece na internet, por exemplo, para reservas de matrícula, né, para SEDUC e para o município, ele passa a ficar bem mais rápido se a pessoa estiver utilizando esse tipo de tecnologia. Então, vai ser bom. Agora, no Brasil, quais são as cidades, os estados onde o 5G já funciona efetivamente? Você tem, assim, Rio e São Paulo já está funcionando, não toda a cidade, mas já estão funcionando. As principais áreas da cidade já estão funcionando, o Rio também. Belo Horizonte, você já tem um pedaço de Belo Horizonte funcionando. Porto Alegre agora está entrando uma parte de Porto Alegre através da Procergs, lá que eles estão trabalhando nesse projeto. E até onde eu tenho notícias são esses centros hoje que estão funcionando. Brasília tem também. A dificuldade, qual é a dificuldade maior nesses para todos? A troca das antenas, que hoje todas trabalham com 4G, e você tem que trocar as antenas das operadoras, porque as operadoras que são as responsáveis por gerar os sinais em 5G. Então precisa realmente trocar as antenas para que o sistema funcione, não é? A tecnologia funcione. Na verdade, eu acho que tem que fazer uma troca meio que geral, assim, de tudo. Mas isso é normal. Isso é normal, é igual ao computador. O computador hoje ele está obsoleto em 6 meses ele se pagou, né? Sim. Obviamente que a gente usa 3 anos. Sim. Mas em 6 meses ele se pagou. Então, a tecnologia de transmissão de dados é a mesma coisa. Em 1 ano, ela já se pagou. Dali para frente é entrar com outras
tecnologias para você poder se manter no mercado. A gente está conversando com o Lincoln Nunes da Silva, que é diretor-presidente da Prodan. A gente está falando sobre a tecnologia 5G, como ela vai impactar na nossa vida, o que ela vai mudar. E nós estávamos, né, Lincoln, falando agora sobre as vantagens, por exemplo, nos aparelhos, o que isso vai melhorar na forma como o aparelho, no serviço, de como ele vai entregar, né? A pessoa em si, né? Então, veja bem, hoje você está no ônibus e está assistindo alguma coisa no YouTube, alguma coisa no Instagram, e de vez em quando você passa por um determinado lugar, você perde o sinal. Ou você passa por um determinado local e dá aquela travada, parece um bonequinho. Isso com a tecnologia 5G vai acabar. Você vai ter sinal Full HD funcionando nesses telefones, chegando até 4K. Né? Por quê? Porque você vai ter uma banda muito maior, transferindo a quase 100 mega, a quase 100 giga, né? Um sinal de alta qualidade. Então eu digo assim, nós estaremos sendo, daqui para frente, totalmente beneficiados com o uso dessa tecnologia. É uma tecnologia nova, outros serviços vão começar a aparecer que a gente não tem hoje, por exemplo, internet das coisas, né? Isso vai começar a ser cada vez mais natural, de você sair do seu trabalho e dizer, olha, quero que ligue o ar-condicionado da minha casa, porque quando eu chegar em casa quero o troço ligar. Isso vai passar a ser normal. Você hoje já tem, que vende no mercado, tomadas, essas de 3 pinos, né? Você encaixa a tomada na parede e bota o seu aparelho conectado nela. Quando você está chegando na sua casa, você liga aquela tomada de fora de casa. Então, não necessariamente eu estou ligando um aparelho, eu estou ligando uma tomada. Sim. Então, todos esses serviços, todas essas vantagens, tudo o que você entender que pode ser feito e controlado remotamente, você vai poder fazer com essa tecnologia. Você que trabalha nisso, você vive nesse universo aí, mergulhado nesse universo, imagino que você respira Mais de 30 isso. anos. Olha aí. Você acha que o brasileiro e o amazonense, mais especificamente, é um povo que curte, que gosta, que anda nisso, que pratica um pouco disso dentro das suas limitações? Eu digo para você que é um dos que mais faz isso. É mesmo? Eu te digo. E por que eu digo isso? Nós temos um isolamento natural. E o telefone, com a possibilidade de você se comunicar, com a possibilidade de você poder estar falando com o outro, seja aqui, seja no interior, te deu assim uma necessidade. Olha, eu já vi gente no interior, e não é mentira, o cara tentando, ele em cima da árvore, porque era o local mais próximo que ele conseguia pegar o sinal do celular dele, para poder falar. Isso lá no interior vai acabar. Ele vai ter a condição de falar normalmente sentado numa praça e ter o sinal dele do telefone funcionando. Então, brevemente, nós vamos ter realmente essa prática de uma forma mais comum na vida das pessoas. O governo do Estado está bastante imbuído disso daí, é um dos objetivos do governo, de fazer com que isso chegue para a população, porque é um benefício para o cidadão. Ele trabalha não só para que os serviços que ele ofereça estejam disponíveis, mas ele trabalha também nos bastidores, aí usa a Prodan, é claro, para poder ser o braço da tecnologia, para poder chegar e entregar esse serviço lá na ponta. Qual é o maior desafio, o maior de todos, na sua opinião? O maior de todos é fazer com que essa tecnologia esteja a tempo e a hora nos locais onde a gente precisa que o cidadão utilize. Porque o resto nós já estamos provendo por aqui, porque o governo está nos ajudando a fazer esses serviços funcionarem. Ele nos dá a condição de ir buscar a tecnologia e trazer essa tecnologia para cá. Eu acho que sem esse apoio a gente não tinha como fazer. Numa ordem assim de cinco cidades, em 1 minuto, né? Numa ordem de 5 cidades, quais são essas cidades que vão ter essa tecnologia funcionando? Bom, inicialmente a gente começa por Manaus, porque é uma cidade-estado, né? Depois a gente está aqui bem próximo, porque Parintins vai estar usando também fibra, então vai ser distribuído por lá. Toda a calha do Rio Negro e do Solimões, onde a gente já tem fibra instalado, 5G vai estar funcionando. E pelo convênio da Telebrás, a gente já vai estar entregando isso nos municípios onde a gente não tenha esse município banhado por rio. É um desafio muito bom.
de ser vencido, bom né? e grande. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, ao presidente da Prodan, que é o Lincoln, que veio aqui de forma tão gentil nos atender, nos explicar um pouco, né? Porque a gente tem muita curiosidade, às vezes Com a gente também certeza. não entende bem do assunto e acaba que aprende bastante, Estamos né? de Muito portas obrigada. abertas. Muito obrigada. Tá bom?